A menopausa é uma fase da vida da mulher, começando entre os 40 e 50 anos, que inicia o fim da fertilidade da mesma. Durante a menopausa, há uma queda dos hormônios reprodutivos, o que traz sintomas como ondas de calor e distúrbios do sono. Além disso, esta queda de hormônios representa um questionamento para as mulheres. É preciso fazer reposição hormonal? Alguns médicos acreditam que repor os hormônios que estão faltando diminuirá os sintomas da menopausa e evitará outros problemas, como a osteoporose, por exemplo. Por outro lado, temos médicos que acham arriscado pelos efeitos colaterais dos hormônios, podendo afetar o útero e os seios. Afinal, é indicado ou não realizar a reposição hormonal? No Bendita Hora de hoje, traremos este assunto à tona. Acompanhe! A gente está aqui com o Dr. Daniel Bratan. Dr. Daniel Bratan é sócio do Bendita Hora aqui. Seja obrigado, bem-vindo, padre. doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O Dr. Daniel, eu gosto sempre de falar, o Dr. Daniel é um dos médicos mais respeitados no Brasil quando a gente fala de endocrinologia, reposição hormonal e tal. Dr. Daniel, só vou falar, eu não sei que não precisava falar, mas ele é meu médico também. Então, olha aqui. Aqui eu confio muito, muito mesmo. Doutor, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque esse negócio da menopausa e reposição hormonal na menopausa, tem muito tabu sobre isso, né? Tem muito tabu, tem muita lenda, falo muito mito que é colocado. Isso. Mas assim, a mulher que entra nessa fase, tanto do climatério, aquele período que antecede o fim mesmo... Climatério antes da menopausa. Por definição, na verdade, o climatério ele envolve os três períodos, né? Tá. O pré-menopausa, né? O período em si da menopausa e aquele que a gente fala que é o pós-menopausa, depois que já é decretado. Mas esse período climatério, quando o ovário já começa a dar alguns sinais que ele vai parar, a mulher já tem os sintomas. Então, o que acontece? A mulher começa já com ondas de calor, começa a ficar mais irritada, começa a ter sensibilidade nas mamas novamente. Ah, é? Exato. Começa a ter o ganho de peso, começa a aumentar a gordura abdominal, aumenta o perfil de colesterol, aquele colesterol ruim começa a aumentar. Só começa uma coisa ruim, então, começa a acontecer. Só começa as coisas ruins. E aí, o que acontece? Como que a gente identifica, né, que é o período pré-menopausa? Porque a menstruação fica totalmente irregular. Irregular. Então, a mulher fala, meu ciclo era bonitinho a cada 28, 30 dias. E começa... Aí começa a espaçar. Então, às vezes, ele vem uma vez a cada 2 meses. Aí começa a espaçar, então. Ou acontece o contrário, às vezes vem 2 vezes no mesmo mês. Ou às vezes o fluxo muda. A mulher fala, eu menstruava tão pouquinho, agora vem aquele muito. Fluxo violento, fico até fraca. A irregularidade da menstruação é a principal característica desse período. Que está entrando no período da menopausa. Está entrando no período da menopausa. E aí as mudanças hormonais são... quais os hormônios que a mulher tem? Os principais que a gente vai observar que vão ter alterações é o estradiol, né, que é o estrogênio, a progesterona da mulher muda, né? E a testosterona também pode ou não variar, depende muito de mulher para mulher. Mas esses hormônios caem? A maioria deles, o estrogênio, o estradiol cai, a progesterona cai e a testosterona pode ter variações para menos também. Ô, doutor, a gente, é difícil falar de idade porque varia também muito, mas qual que é? Demais. Qual que é a idade? Geralmente a partir dos 40 anos já tem mulheres que começam. A partir dos 40 anos? Mas isso pode haver, se de repente a mulher pode demorar mais tempo para entrar? Pode. Geralmente o que a gente observa é que a mulher ela acompanha muito a idade que a mãe entrou. Ah, né? Tá. Então, assim, geralmente, minha mãe entrou com 50. Geralmente, a mulher acompanha mais ou menos a idade que a mãe entrou. E pode ter menopausa precoce também? Tem pessoas que têm menopausa precoce por variações, por outros distúrbios endócrinos, né? Que pode acontecer de ter alguma alteração, principalmente de hipófise, né? E aí acaba tendo uma variação, porque como que acontece? A hipófise, ela comanda todo esse ciclo, né, hormonal. Sim. E aí ela tem 2 hormônios, tanto o homem quanto a mulher produz, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios que comandam, né, o período de ovulação, o período de aumento do estradiol, o período de aumento da progesterona e até mesmo o período que eles vão cair, né? E aí quando a mulher tem uma alteração na hipófise, ela pode ter essa variação e entrar na menopausa precoce. Doutor, a mulher que entra na adolescência, é menarca, né? Que é a primeira. Menarca. Que tem a menarca mais cedo, ela vai ter a menopausa mais cedo também ou não? Não é uma regra. Não é? Não é. Tem meninas que tem a menarca, né? Tem a primeira menstruação muito cedo e entram na menopausa muito tarde. Olha! Né? O que acontece é que essas mulheres têm um risco maior para algumas doenças, porque elas ficam expostas, né, a esse período de ciclos, né?
menstruais por um período maior. Então, ou seja, a variação hormonal é muito grande. Ou seja, esse período que ela... Imagina uma menina que tem uma menstruação com 12 anos e ela entra na menopausa com 60. Né? Você imagina, ela tem 48 anos de variações hormonais, tem 48 anos de chances, né, de ter, por exemplo, algumas alterações hormonais, algumas alterações no ovário, que podem até predispor a alguns tipos de tumores. Né? Doutor, a questão a mulher entra ela entra nesse período e tem um prazo de validade que funciona, porque a mulher deixa um momento que para de funcionar o óvulo. Exato. Uma coisa que o ovário. O ovário. Quando a mulher ela já nasce com todos os óvulos que ela vai usar na vida. Esses óvulos, eles são produzidos quando a mulher ainda está no útero da mãe. Quando o bebezinho está lá no útero da mãe, né, que é um feto feminino... Lá no útero já? Lá no útero, começa o ovário se desenvolver. Esses óvulos, eles começam a entrar na primeira fase de mudança e aí que acontece uma paralisação. E aí esses óvulos, né, vão começar a mudar novamente quando a mulher começa a menstruar. Então eles ficam guardadinhos ali? Ficam lá guardadinhos desde o útero da mãe. Os óvulos ficam no ovário guardadinhos? Guardadinhos desde o útero. Desde o útero? Desde o útero que ela está dentro da... E aí eles já têm o número certo desses óvulos? Ali... O corpo já sabe quantas vezes ele vai menstruar, já tem toda a reserva ali. Já tem tudo ali programado? Tem tudo ali programado, entendeu? Que coisa interessante. É fantástico, é perfeito. Doutor, diferente do homem, porque o espermatozoide, ele não deixa de ser produzido, né? O espermatozoide é produzido diariamente. Diariamente? Diariamente. Só que o espermatozoide em si, no homem é diferente. Depois de uma determinada idade é que ele começa a produzir de maneira efetiva. Ah, entendi. Depois de não é lá no... Não é igual nas mulheres, que começa a acontecer lá no útero. É interessante, olha, então, interessante. Por isso que às vezes a gente até fala assim, por que a mulher não pode, né, ter uma idade correta para ela engravidar? Porque quanto mais tempo ela demora para engravidar, mais tempo esse óvulo ficou lá congeladinho, parado. Entendeu? E aí a chance dele retomar as divisões celulares de uma maneira correta é mais difícil. Por isso que às vezes tem problema... também não sei se é mito, da mulher engravidar mais tarde. Exato. Quanto mais tarde a mulher engravida, mais chance tem de ter alguns erros de... Porque esse óvulo está lá muito tempo. Está muito tempo lá parado. Exatamente isso. Nossa, interessante. A gente ainda não entrou na reposição hormonal, que esse é o assunto. Mas espera aí, porque se há um momento que para e esses hormônios fazem muita falta para a mulher, precisa de haver uma reposição. Exatamente. Então é isso que a gente vai falar. Tem um VT? A gente vai ver um VT que derruba alguns mitos mais comuns da menopausa. Enquanto isso, o doutor vai tomar um café aqui comigo. A Andrea também vai tomar um café também. Doutor, A menopausa é um fenômeno que acomete todas as mulheres. No entanto, mesmo com o avanço dos estudos da medicina, alguns mitos ainda rondam essa fase da mulher. Vamos desmistificar alguns agora. Primeiro, a menopausa não começa quando a mulher para de menstruar. A menopausa começa somente 1 ano depois da última menstruação da mulher. Além disso, os sintomas que muitas mulheres sentem são de anos antes da chegada da menopausa. Segundo, as ondas de calor não são o único sintoma da menopausa. Além delas, o sono ruim também é um sintoma da menopausa, junto de uma alteração no humor e até o esquecimento. Terceiro, a menopausa tem sim suas vantagens. Muitas mulheres sentem certa liberdade ao não precisarem mais se preocupar com uma possível gravidez e até deixar de lado os incômodos na menstruação. E você, sabia destes mitos da menopausa? Olha que o doutor estava acrescentando, há uma mudança muito grande, né, doutor? Pele muda. Pele muda, colesterol ruim começa a subir. Por quê? Porque a matéria-prima para produzir estrogênio e progesterona é o colesterol. Então, se você está diminuindo sua produção hormonal, a matéria-prima vai sobrar. Então, o colesterol ruim começa a subir. E é normal que as mulheres engordem também, né? Normal, começa a ter um aumento de gordura, principalmente gordura visceral. Essa região abdominal. Começa a perder muita massa magra. E eu falo assim, de todos os impactos que a menopausa pode trazer para a mulher, um dos que a gente tem que se atentar demais é o processo de perda de massa magra. Por quê? Quem protege os ossos? A massa magra, o músculo. Entendi. Quem protege os ossos é o músculo. O músculo da firmeza. Da firmeza ele protege, porque no dia a dia, com as atividades normais,
com a gente se movimentar, subir uma escada, entrar no carro, sair do carro, se você vai perdendo músculo, o osso vai sofrendo muito impacto, vai tendo desgaste. Uma vez que força mais o osso. Força mais o osso. Aí o paciente entra no processo de osteopenia, ele vai perdendo massa óssea. E aí, se a mulher não cuida dessa causa inicial, osteopenia, isso vira osteoporose no futuro. Doutor, mas... Não, é fantástico o senhor falar isso, porque existe um jeito de evitar tudo isso, não existe? Que é a reposição hormonal. É a reposição hormonal. E como acontece essa reposição hormonal? A reposição hormonal, a partir do momento que você identifica, né, que os hormônios já estão abaixo, né, de alguns valores, limites mínimos, a gente pode começar a repor determinados hormônios. Os principais, o estradiol, a progesterona, e dependendo das queixas das pacientes, a gente pode repor até a testosterona para a mulher. Mas isso pode ser feito antes da menopausa? A gente já começa, o ideal é já começar a cuidar antes. Antes, porque há uma diminuição gradativa. Tem uma diminuição gradativa, então o ideal é você já manter esses hormônios em níveis fisiológicos. Sei. Então assim, já vai mantendo esses níveis mais fisiológicos, porque na hora que você chegar lá, você vai sofrer um impacto muito menor. Então o cansaço vai ser menor, a fadiga vai ser menor, a falta de libido vai ser melhor. E de repente, e essa reposição vindo, mantendo esses níveis, de repente o corpo nem vai perceber essa mudança Tem mulheres que nem percebem. Tem mulheres que acompanham, já fazem um tratamento preventivo, que muitas vezes quando percebe assim, o estradiol vai começar a cair, né? O FSH está subindo demais, a gente já começa a suplementar o estradiol, já começa a ajustar os níveis de testosterona e a mulher nem percebe. Ela fala, comecei a menopausa, a gente sabe por quê? Porque realmente findou a menstruação, está 1 ano lá sem menstruar, mas os sintomas não estão incomodando ela. Não estão incomodando. E mesmo esses sintomas do fogacho, essas coisas também não tem? Esses sintomas a gente consegue reduzir até nem deixar eles iniciarem. Agora, doutor, o grande problema é que há muita conversa sobre isso. Fala assim, mas a reposição hormonal dá câncer. Tem muito tabu, né? Isso, é verdade. Eu mais ouço hoje no consultório, mas minha mãe, né? Eu pego as pacientes hoje tem 50, 60 anos, fala, minha mãe fala para não fazer, minha mãe fala que a mulher tem que se adaptar e entender e sofrer. Mulher tem que entender esse período. Na verdade, hoje a medicina evoluiu demais para evitar isso. Hoje, as terapias de reposição hormonal, elas são muito seguras. Hoje a gente vê trabalhos científicos sendo mostrados, né? Mostrando que os homens, até homens, né? Homens e mulheres que mantêm os níveis mais fisiológicos, eles têm uma incidência menor de alguns tipos de câncer. Olha que é o contrário. Hoje é o contrário. Então, assim, fazer a reposição hormonal é extremamente segura. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Usar os hormônios corretos, as dosagens adequadas, utilizar pelos tempos, né, corretos. Né? Então, assim, a gente não... É diferente hoje, né? Porque o que acontece? A terapia de reposição hormonal, ela foi marginalizada. Isso. O pessoal confunde, né? Vou repor meus hormônios com quero crescer, quero ganhar massa magra. Isso, esse é o problema. Anabolização. Isso, diferente. É diferente, a anabolização é uma coisa e terapia de reposição hormonal é completamente outra. Não é para você ficar... Não é isso. Não tem um fim estético, tem um fim de saúde. Saúde, terapêutico, né? Terapêutico. É você pegar os hormônios que estão baixos e colocar esses hormônios em níveis fisiológicos. Ou seja, eu vou manter o corpo na faixa fisiológica dele. Quando você faz isso, você devolve a qualidade de vida para o paciente. Doutor, imagina a gente tá falando para uma pessoa agora que já entrou na menopausa há muito tempo, não fez reposição hormonal, já está aí com quase 60, 65 anos sem fazer, nunca fez. Ela pode fazer? Dependendo dos exames, né? Dependendo do que a gente encontrar, das queixas, pode. Pode. Eu tenho pacientes de 80 anos que começaram agora a cuidar, que ainda sofrem, que ainda tem sensações de cansaço, que ainda tem fadiga, que entram até... A mulher nesse período, muitas vezes, ela acha que está em depressão. Então, isso é... A mulher tem a sensação, fala, acho que eu estou deprimida. E é por causa dessa parte hormonal. E aí, o que acontece? Muitas vezes, ela vai se consultar com um médico psiquiatra, né? O médico vai dar um antidepressivo. Vai acabar entrando com antidepressivo, né? Por quê? Porque, na verdade, ele tá... Os sintomas que ela está apresentando. Os sintomas são bem parecidos. Quando, na verdade, se você vai avaliar a parte hormonal desse paciente que está bem alterada, quando você faz uma reposição adequada, o paciente volta a ter qualidade de vida, diminui esses sintomas, o cansaço, a fadiga, a ausência de vontade desaparece. Tá chegando pergunta aqui, ó, pra gente, da Maiara Roça aqui, ó. Ela tá perguntando, a reposição pode conflitar com medicamentos para tireoide? Conflitar não, pode ajudar a melhorar a tireoide. Por quê? Olha, que beleza. As mulheres, quando entram nesse período da menopausa, pode acontecer de começar a ter um aumento de gordura visceral. Isso. Uma vez que você começa a aumentar a taxa de produção de gordura, a leptina aumenta, que é um dos hormônios que a gente tem quando a taxa de gordura vai aumentando. Então a leptina vai subindo. Quando a leptina está alta,
ela interfere lá no TSH, que é o hormônio que controla a tireoide. Só que quando o TSH aumenta, a tireoide fica mais lenta. Ah, tá. Então, o que acontece? O metabolismo fica mais Então baixo. vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Olha que interessante. Olha que interessante. Tem uma pergunta aqui para o doutor. Vamos ver aqui, vamos ver. Mulheres após os 70 anos podem fazer reposição hormonal ou há algum tipo de risco? Eu nem sabia que tinha essa pergunta. É interessante. É o que a gente falou. Pode fazer reposição hormonal, não tem perigo. Se estiver acompanhando com médico, especialista, fazer os exames corretos, não tem perigo nenhum. Pelo contrário, esse paciente de 70 anos, ele vai ter muito mais qualidade de vida. Isso que eu ia perguntar. Você, de repente, consegue reduzir essa gordura visceral, essas coisas, com essa reposição hormonal? Quando você mantém os níveis hormonais mais fisiológicos, você favorece o processo de perda de gordura. Perda de gordura. Então, você não favorece o processo contrário, que é ganhar gordura. É o contrário, você vai favorecer perder gordura. E o que acontece com as mulheres nessa fase? Uma vez que tem essa bagunça hormonal, as mulheres falam assim, não tenho vontade de fazer nada, como é que eu vou fazer atividade física para não perder músculo? E eu falo, é verdade. Então, antes de a gente ficar pregando, olha, vamos treinar, vamos fazer exercício, eu falo para as pacientes, calma, eu preciso organizar os seus hormônios. A partir do momento que eu organizar, dá umas 4 ou 5 semanas, você vai perceber a diferença. E aí você começa. Aí você começa. E aí o paciente fala exatamente isso. Ai, doutor, dali um mês que eu comecei, aí eu comecei a ter vontade. Porque a resposta é maior também, né? A resposta é maior. Comecei a fazer atividade física, agora eu estou disposta, agora eu tenho ânimo. E aí o paciente começa a ganhar massa magra, perde gordura, volta a dormir com qualidade. Isso. As taxas de colesterol ruim começam a cair. Doutor, como que é feita essa reposição? É por comprimido? Como que é feita? Quando a gente fala em reposição hormonal, de repente a pessoa não sabe, não atenta como é feita isso. Geralmente o estradiol e a progesterona a gente pode repor em forma de creme. Creme? Tem comprimido via oral que a gente pode repor também. Tem um implante subcutâneo, que é uns pelletzinhos que você implanta na paciente. Em vez dela ficar tomando ou passando creme, esse implantezinho vai liberando a medicação por um período aí de 6 meses a 1 ano. Então tem a forma intramuscular, a injeção. Então tem vários tipos, né? Como que a gente escolhe a melhor via? Ah, tá. Entendendo, né, quais as queixas, né? Como que é a rotina desse paciente, como que essa bagunça hormonal está impactando a vida do paciente. E o que eu falo para as pacientes mulheres, a gente nunca opta por uma via de reposição hormonal que é mais a longo prazo, sem a paciente nunca ter feito. Ah, tá. Porque a gente precisa entender como que o corpo vai responder frente à terapia de reposição hormonal. Né? Então, geralmente a gente faz um cálculo, estima uma dose e começa. Por isso que geralmente as reposições modulares são melhores, porque a gente consegue entender como que o corpo está respondendo, como que a paciente está respondendo frente a isso. Teve algum efeito colateral? Não teve? Entendeu? E aí a gente consegue ir modulando. Aí uma vez que o paciente já está habituado à reposição hormonal, aí as formas, né, mais a longo prazo, como os implantes, são muito bem-vindas. Deixa eu te falar, e quanto tempo, qual que é a duração para a reposição? Ela deve fazer isso sempre? Depende, porque assim, tem alguns hormônios, por exemplo, o estrogênio nunca mais vai voltar a subir, porque uma vez que o ovário parou de trabalhar, esse nível de estradiol vai ficar baixo. Vai ficar sempre baixo. Vai ficar sempre baixo. Mas então você precisa repor. Você precisa repor enquanto ela tiver alguns sintomas relacionados, como por exemplo as ondas de calor, né, aquele aumento de gordura visceral, aquele desânimo, cansaço, a fadiga. Uma vez que esses sintomas vão diminuindo, a gente pode ir diminuindo essa taxa de reposição. E até mesmo alguns hormônios, quando a gente estimula o paciente à prática de exercício, como por exemplo a testosterona, o paciente volta a manter níveis maiores. Então, na verdade, essa reposição hormonal ela vai evitar muita coisa, tipo osteoporose, problema cardíaco. O risco cardiovascular da mulher na menopausa aumenta. Por quê? Porque o LDL, que é o colesterol ruim, ele dispara. E o LDL isolado sozinho, ele já é um fator de cardiovascular de risco alto. De risco alto, então, o paciente tem LDL é aquele colesterol ruim que o colesterol fala. ruim. Uma vez que está com o colesterol ruim, o risco cardiovascular aumenta demais. Ele sozinho já é responsável por aumentar o risco cardiovascular. Então, uma vez que você ajuda esse colesterol cair, né, e coloca o paciente, às vezes, em atividade física, o risco cardiovascular da mulher diminui junto. Nossa, que demais. Olha que, olha que interessante. E olha que isso é uma terapia que você pode... Claro, sempre com o médico. Gente, esse negócio, quando a gente fala de hormônio, é sempre com um acompanhamento médico. Não é ir lá no Shopee querer comprar as coisas para tomar, que isso não dá certo. E a dose que, às vezes, uma mulher usa é diferente do que a outra vai usar. E tudo é feito a partir do exame que a pessoa faz. Tudo é feito a partir dos exames, exatamente. Então, a gente, assim, não é aquela coisa, minha amiga está usando esse, posso usar? Não.
A gente precisa entender como o seu corpo está respondendo, entendeu? Muito. Aí, assim, muito difícil isso acontecer, padre. É? Muito difícil uma mulher estar com essa variação hormonal E não ter ela não sintoma. sentir nada, né? Nada do que são os sintomas clássicos. Ela pode não ter as ondas de calor, que é o que geralmente as mulheres associam a menopausa às ondas de calor. É. Pode não ter as ondas de calor, mas algum outro sintoma, com certeza, se a gente conversar e pesquisar, vai encontrar com toda certeza. Doutor, a gente... Acabou, Rodô? Ah, não acredito. Oh, meu Deus. Ah, o doutor vai ficar aqui. Ah, é verdade. Vai ficar...